Não basta saber que devemos viver para fazer Deus feliz. Precisamos saber como viver de maneira que faz Deus feliz. Ah, pastor, eu entendi que o primeiro segredo para encontrar a verdadeira felicidade é viver uma vida que agrada a Deus e que faz Deus feliz. Mas como viver essa vida? Você gostaria de viver uma vida que faz Deus feliz, sim ou não? Porque só vale a pena eu dizer para você, ensinar o como, se você estiver disposto a viver. Porque antes de você aprender como fazer Deus feliz, você precisa tomar no seu coração a decisão, a atitude, fazer a escolha que a partir de agora você vai viver uma vida para fazer Deus feliz. Porque o que vai fazer a diferença não é você saber como, é você ter decidido fazer. E para aqueles que decidiram verdadeiramente viver uma vida para agradar a Deus e fazer Deus feliz, para que assim encontre a verdadeira felicidade, nós temos um exemplo muito claro na Bíblia de alguém que agradou a Deus com a sua vida, de que fez Deus sorrir com a sua vida, de que fez Deus feliz com a sua vida, que é Noé. Noé, apesar de viver numa sociedade moralmente arruinada, onde cada um vivia em busca dos seus próprios prazeres e não de agradar a Deus, Noé conseguiu agradar a Deus e fazer Deus sorrir. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 9. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Numa outra tradução diz: Noé, porém, fez Deus sorrir. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, diga comigo, justo, diga íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. No meio de uma sociedade totalmente corrompida, a sociedade onde Noé vivia era comparada a Sodoma e Gomorra, de acordo com o nível de depravação que as pessoas da sua época atingiram. E o texto diz que Deus, ele ficou tão indignado com a raça humana pelo nível de pecado. A Bíblia, esse texto que nós lemos, diz que o coração, os pensamentos do coração eram tão somente e sempre para o mal. E Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Só que depois que Deus já havia dito: olha, vou destruir o homem, vou destruir todas as aves, vou destruir tudo, por causa do pecado, por causa da depravação, por causa do estilo de vida que os homens haviam escolhido viver. Só que aí de repente a Bíblia diz que Deus olhou e viu Noé, e a Bíblia diz que Noé alegrou o coração de Deus. E por que Noé alegrou o coração de Deus? O que Deus viu em Noé que fez Deus sorrir, que fez Deus feliz,
que fez Deus desistir do plano de destruir tudo e recomeçar novamente a história da humanidade através da vida de Noé. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro no meio do seu povo. Justo, toda vez, falei isso acho que domingo passado, toda vez que a Bíblia se refere a alguém justo, é alguém que vive de acordo com a palavra dele. A Bíblia diz que Deus olhou para Noé e disse: esse sujeito me agrada. As escolhas que esse sujeito faz alegram o meu coração. Eu vou começar tudo de novo com a família dele. Porque Noé agradou a Deus, preste bem atenção, querido. Porque Noé agradou a Deus, eu e você estamos aqui. Porque senão nós não existiríamos. Deus já tinha decidido que Ele ia acabar com a raça humana sobre a terra. E Ele decide recomeçar novamente com Noé, porque Noé agradou o coração de Deus. Sabe o que isso fala no meu coração? Hoje cheguei mais cedo, fiquei meditando um pouco na palavra. Isso nem está aqui, eu nem tinha escrito, mas quando eu li novamente isso, que eu vi que Noé, porque Noé agradou a Deus, eu e você estamos aqui. Deus está dizendo que quando eu e você começarmos a viver uma vida que agrade a Deus, pessoas vão estar aqui, pessoas vão encontrar a verdadeira vida, pessoas não vão morrer e ir para o inferno. Quando eu e você começarmos a viver uma vida que agrada a Deus. Observando a vida de Noé, nós aprendemos 3 atitudes que fazem Deus sorrir. Se você não sabe nada de como fazer Deus sorrir, você vai sair daqui hoje sabendo pelo menos 3 atitudes suas que fazem Deus sorrir, que agrada o coração de Deus. Lembrando que o primeiro propósito de quem quer encontrar a verdadeira felicidade é viver uma vida para fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. No resumo da Bíblia, quando perguntaram para Jesus o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna, Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas. Deus sorri, nós alegramos, nós fazemos Deus feliz quando nós o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa nesse mundo, mesmo quando ninguém na sua época amava. Você não precisa que os outros amem a Deus para você poder amar. Tem muita gente justificando a sua desobediência a Deus, a sua ausência na igreja, a sua vida com Deus, justificando por conta de atitude dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus não viu ninguém na sociedade de Noé que agradasse o coração de Deus, mas mesmo assim, Noé vivia uma vida íntegra, Noé vivia uma vida de obediência a Deus, Noé cumpria os princípios de Deus. Mas pastor, o senhor está falando de obediência, mas o senhor disse que Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Pois é. Lá em João capítulo 14, a Bíblia diz, Jesus disse: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Sabemos que ele amava a Deus porque a Bíblia diz que aquele que guarda os seus mandamentos é aquele que o ama. Quer saber se alguém ama a Deus? Não olha para o que ele diz, não. Quer saber se alguém ama a Deus? Olha para o estilo de vida dele. Nós julgamos diferente do que Deus julga. A Bíblia diz que o homem julga pela aparência, Deus julga pelo coração e pelas atitudes. A Bíblia diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore. A gente julga as pessoas como um homem de Deus, porque o cara prega bem, porque o cara ora em língua, porque o cara expulsa demônio, porque o cara opera milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que naquele grande dia, se referindo ao dia do julgamento, muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E Deus vai olhar para ele e vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca te conheci. Porque o que alegra o coração de Deus não são as nossas obras, são a nossa obediência, nossas atitudes de obediência.
Nós precisamos aprender a pensar como Deus pensa, a julgar como Deus julga. Não julgar as pessoas, mas julgar as atitudes, as nossas atitudes. Noé, o texto diz que Noé andava com Deus todos os momentos. E aqui vem um outro princípio, querido, que Deus deu a vida do Filho dele na cruz para nós, para ter relacionamento conosco. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia e vinha ter comunhão com Adão no jardim, vinha passear com Adão no jardim. Deixa eu te falar uma coisa: o que você faz para Deus, o que você dá para Deus, nunca vai ser mais importante do que o tempo que você fica com Ele. Deus quer relacionamento, e parece assim algo espantoso, né? Que o nosso Criador, o Deus de todas as coisas, me quer como companheiro, me quer como companhia. Mas essa é a verdade bíblica. Sabe quando que você faz Deus sorrir? Quando você o ama acima de todas as coisas, quando você o ama acima do seu sono, quando você o ama acima das suas atividades, quando você o ama acima das suas prioridades, e você encontra tempo todos os dias para ficar sozinho com Ele. Aí você está mostrando para Ele que você o ama. Oséias capítulo 6, versículo 6, ele diz: eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Não me interesso por ofertas, eu quero que vocês me conheçam. Como é que a gente conhece alguém, querido? Convivendo, estando junto. Conhecer a Deus é o nosso maior propósito aqui. Relacionamento envolve comunhão, envolve intimidade, envolve estar junto. Às vezes a gente não consegue nem congregar 4 domingos no mês. Não vou nem botar a semana e a célula, o culto de quarta e a célula, não. Vou botar só os domingos. A gente não consegue. Por quê? Porque a gente tem outras prioridades. Mas se você perguntar se ama a Deus, Ele diz que ama. Deus quer relacionamento, Deus quer nossa companhia, Deus quer nossa presença. Ele deu a vida do Filho dele na cruz por mim e por você, para que Ele tivesse a nossa companhia. Deus sorri, querido, quando você o ama acima de qualquer coisa, quando Ele é prioridade na sua vida. Segunda atitude de Noé, que nos ensina a como fazer Deus sorrir. Deus sorri quando confiamos nele completamente. Deus sorri quando confiamos nele completamente. Essa é a segunda razão pela qual Noé agradou a Deus. Foi o fato dele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 7, referindo-se à história de Noé, onde ali ele fala da galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz que pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Consequentemente, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Aleluia. Como que eu me torno amigo íntimo de Deus? Quando eu confio em Deus completamente. Quando eu confio em Deus mesmo quando não faz sentido. Imagine só, querido. A Bíblia diz que Deus chama Noé e manda Noé construir um barco. Mas não era um barco, era um barco. Uma arca no seco. Aí imagine você, Noé construindo aquela arca, e as pessoas passando e zombando, chamando de louco. Por quê? Porque não havia sentido construir uma arca, um barco. Por quê? Porque até aquela época nunca tinha chovido sobre a terra. Imagina. Mas para que construir uma arca se não tem água? Noé nem sabia o que era chuva. Ele obedece mesmo quando ele não entende. Segundo, o primeiro motivo, talvez o primeiro questionamento que eu e você faríamos, e que seria racional fazer, era esse: poxa,
Eu não sei nem o que é chuva. E Deus disse para Noé para ele construir a arca, porque ia chover, ia inundar a terra. Mas Noé não sabia nem o que era chuva. Mas ele não questiona Deus, ele obedece. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. Peraí, mas eu vou construir essa arca desse tamanho no seco. Como é que eu vou botar essa arca para lá? Como é que eu vou botar isso para andar lá no... Não, pastor, mas Deus não disse que ia chover. Tá, mas Noé não sabia o que era chuva. Terceiro, a Bíblia diz que Noé tinha que reunir de todos os animais, tirar um par de cada um deles. Será que ia dar trabalho, hein? E depois cuidar de todos eles. Queridos, nós nos tornamos amigo íntimo de Deus, nós fazemos Deus sorrir quando você obedece, mesmo quando você não entende, sabe? Quando você obedece, mesmo quando você está em dúvida, você obedece mesmo quando não faz sentido. Deixa eu te dizer uma coisa: a compreensão e o entendimento pode esperar, mas a obediência não. Tem coisas na sua vida que você só vai entender, você só vai compreender quando você obedecer. Porque o nosso relacionamento com Deus é pela fé. E a fé é a certeza daquilo que eu espero, mas coisas que eu não vejo. A obediência libera a compreensão. Se você não obedecer, você não vai entender nunca. Aí a pergunta vem para nós: em qual área da nossa vida, em qual área da sua vida você precisa confiar plenamente em Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que está dizendo? Sem fé é impossível fazer Deus feliz. É impossível fazer Deus sorrir. Sem fé você não consegue fazer Deus feliz. E a fé é justamente eu crer, eu obedecer, mesmo quando aquilo não faz sentido. Mesmo quando eu não tenho, sabe, fatos, argumentos que me justifiquem eu tomar determinada atitude. Mesmo quando a única coisa que eu tenho é a palavra de Deus. Não tem nada que alegre mais o coração de Deus quando você entende, quando você obedece e não está entendendo nada. Aí Deus olha e diz assim: rapaz, esse cabo alegra o meu coração, porque eu estou mandando ele ir para um lugar, ele está indo, ele não sabe como vai ser, ele não sabe onde é, ele não sabe como é, ele não me fez uma pergunta. Esse cabo confia em mim. Esse cabo confia em mim. 13 anos atrás, eu tinha terminado minha faculdade, tinha acabado de ser promovido à praça no Corpo de Bombeiros. Meu filho tinha 4 meses de nascido, esse que estava tocando bateria hoje aqui. E Deus chama eu, minha esposa, minha família, para ir para o Rio de Janeiro fazer um curso de teologia, para ser pastor. Aquilo não fazia sentido para mim. Eu tinha estudado, eu tinha me preparado, eu tinha dedicado minha vida na minha carreira militar. Estava tudo muito bom, estava no melhor, estava igual aquele insensato lá. Disse: agora eu vou construir meus celeiros, vou armazenar e vou descansar. Tinha acabado de comprar nossa casa, tínhamos mudado, estava com uns 2 meses. Eu disse: sai daí. Quem disse que é para você ficar aí? A única coisa que eu conhecia no Rio de Janeiro, eu só conhecia uma pessoa, que era o Fernandinho Beiramar, que ele estava todo dia nos jornais, naquela época que estava uma briga terrível lá do... Era o único que eu conhecia. E quando o pastor me desafiou, eu disse: eu vou. Eu não sabia como ia ser, eu não sabia como ia me sustentar, eu não sabia de nada. Eu só sabia que Deus tinha me chamado, e eu confiava plenamente nele. Há 13 anos atrás, Deus me mostrou isso aqui, ó. Deus me mostrou essa igreja desse jeito. As únicas ovelhas que eu tinha era minha esposa e meus 2 filhos. Mas Deus disse: eu vou te fazer prosperar. É isso aqui que eu tenho para você. Eu não tinha nada além da promessa de Deus para acreditar que um dia eu ia estar vivendo isso aqui. Nada. Não tinha nada.
Deus disse: eu vou te dar uma multidão. E eu olhava, via minha esposa e meus filhos. Primeiro culto na igreja, a igreja estava assim, ó, 5 pessoas. E eu olhava e eu dizia: nós vamos crescer, nós vamos avançar. Tem uns meninos do louvor aqui que estão comigo, quase desde o começo, Tyson. E eu dizia: nós vamos crescer, nós vamos chegar numa igreja grande, nós vamos ser uma das igrejas mais relevantes dessa cidade. E eu imagino que esses meninos olhavam para a gente, num lugar que pegava 20 pessoas. O banheiro, até eu tinha vergonha de ir lá, que tinha mais gia do que qualquer outra coisa. E eu acho que aquele menino olhava e dizia: esse pastor está doido. Esse pastor desse tamanhozinho, se ele fosse pelo menos grande, eu ainda ia acreditar, mas desse tamanho. Porque ele não conseguia enxergar o que eu enxergava. Porque eu tinha uma promessa. Porque Deus tinha mandado eu ir. Porque Deus tinha mandado eu fazer. E eu estava obedecendo. Eu não tinha argumento. Se alguém me perguntasse: pastor, o que, baseado em que o senhor está dizendo que nós vamos nos tornar isso? Eu ia dizendo o que Deus me disse, no que Deus me prometeu. Passaram 13 anos, nós estamos vivendo um milagre de Deus. Um milagre. Deus nos tornou uma referência não só para o nosso estado, mas para o nosso país. Na conferência que nós tivemos em São Paulo agora, foi passado um vídeo da história da comunidade para mais de 8.000 pastores do Brasil e do mundo, mostrando como exemplo de uma igreja do futuro, de uma igreja atualizada, de uma igreja equilibrada. Você precisa crer e obedecer mesmo quando não fizer sentido. Se tem algo que agrada o coração de Deus, é quando você crê, independente do que você está vendo. Querido, aquele que serve a Deus não anda pelo que vê, ele anda pelo que crê. Quando você começar a andar pelo que você crê, você vai alegrar profundamente o coração de Deus. Deus deu instruções detalhadas. Se você pega o livro de Gênesis, Deus dá o tamanho, Deus dá a altura, Deus dá a madeira, é detalhado. Deus não disse só assim: Noé, faz uma arca, não. Ele detalhou. E a Bíblia diz no versículo 22 do capítulo 6, a Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Como é que não alegra o coração de Deus desse jeito, querido? Às vezes Deus nos manda fazer as coisas, a gente quer dar um jeitinho, a gente tem sabe o espírito de Saul? Que Deus disse: Saul, não pega nada, meu irmão. Tu vai vencer a guerra, mas não toca em nada do povo. Aí Saul diz: não, vou levar o mais cevado. É porque Deus não, sabe? Deus não sabia o que estava falando, não. Eu vou levar para ele, vou oferecer para Deus e eu vou arrebentar. Ali Saul perde o trono. Porque nada agrada mais a Deus do que a nossa obediência a Ele. Você pode dar milhões em dinheiro, em bens para Deus, se você não vive uma vida de obediência a Ele. Saul trouxe o que tinha de melhor, mas ele esqueceu que Deus tinha dito: não toque em nada, não traga nada. Ele tinha que obedecer exatamente como Deus tinha mandado. E eu lembro que, pegando um pouco o gancho da nossa história, querido, eu peguei muita pressão para mim construir uma igreja durante esses 13 anos. A minha esposa era a primeira. A gente tem que construir logo a nossa igrejinha, para mim poder botar as cortinas, para mim poder arrumar, para mim poder decorar tudo bonitinho. Eu digo: mas Deus não mandou construir uma igrejinha. Deus mandou construir uma igreja grande, porque Ele ia me dar uma multidão de pessoas. Temos que aprender a obedecer. Quando a gente abriu a igreja em Cruzeiro do Sul, aí a gente foi lá e ela viu o prédio próprio, a gente fazendo culto na quadra, montava som e desmontava, palco e som todo domingo, montava e desmontava. E muitas vezes eu confesso a você que eu olhava e eu via o sofrimento daquela galera trabalhando. Eu dizia: Deus, eu vou alugar um lugar, Deus, eu vou sair dessa quadra. E Deus dizia: não é isso que eu tenho para você. E eu obedeci exatamente o que Deus mandou. Era aqui que Deus nos queria.
Terceiro lugar, a terceira atitude que nós encontramos na vida de Noé, que nos ensina como fazer Deus sorrir, é quando nós usamos as nossas habilidades para cumprir a missão que Deus tem para nós aqui na terra. Quando Noé desembarca da arca com a sua família, após o dilúvio, Deus dá a Noé a seguinte orientação: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Essa mesma orientação, essa mesma ordem, é a ordem que Deus tinha dado a Adão e Eva no início do livro de Gênesis. Depois que Deus cria Adão e Eva, Deus olha para ele e diz: agora cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Só que Adão e Eva falharam, porque não fizeram exatamente como Deus tinha mandado fazer. Deus disse: comam de tudo, mas não comam da árvore que está no meio do jardim. E eles comeram. O plano falhou. E aí Deus agora recomeça novamente a história com Noé. E Noé faz exatamente da maneira que Deus manda ele fazer. E agora que Noé está na terra para recomeçar, havia mudado a pessoa. Adão agora era Noé, mas a missão continuava a mesma. Sejam férteis, encham a terra, multipliquem-se e encham a terra. Era um novo começo, mas a missão não havia mudado. Qual era a missão? Encher a terra com pessoas que são cheias da glória de Deus. Se tem algo que nós temos falhado como cristãos, é naquilo que nós não poderíamos falhar, que é no cumprimento da nossa missão. Nós precisamos entender que quando Deus nos permite recomeçar uma nova história com Ele, é porque Ele tem uma missão para nós. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele dá uma missão. Quando Ele recomeça com Noé e a sua família, Ele dá a mesma missão. Quando Ele chama eu e você para servir a Ele, a missão continua a mesma. Em Mateus 28, Jesus dá aos discípulos a mesma missão em outras palavras: agora vão, preguem o evangelho a toda criatura, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine tudo aquilo que eu tenho ensinado. Quando Ele diz vão por todas as nações, Ele está dizendo encham a terra. Deus sorri, querido, quando você usa as suas habilidades e os seus dons que Ele lhe deu para glorificar a Ele, para cumprir a sua missão, a missão que Ele deu para mim e para você como cristãos. Há pessoas que usam toda a sua inteligência, toda a sua habilidade, toda a sua capacidade na vida secular. E é importante você ser competente e ser bom naquilo que você faz na vida secular, porque uma das maneiras de você glorificar a Deus é você ser bom naquilo que você faz, e as pessoas saberem que você é um cristão. Só que você precisa entender que os dons, os talentos e as habilidades que Deus te deu também precisam ser usadas para cumprir a missão dele aqui na terra. Também precisam ser colocadas à disposição do reino. Será que o reino não merece também desfrutar dos teus dons e teus talentos? Deus procura pessoas como Noé no século 21. Pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus. Pessoas que, independente do nível de desobediência que a sociedade atinja, ele vai continuar a viver uma vida íntegra e justa na presença de Deus.